quando eu entrei para pichação, eu sempre procurava me expressar de alguma forma para dentro da minha sociedade. Tinha um descaso pra caramba e tal, só que tipo, esse rapaz aqui começou, mas já começou agora velho, né? E sempre ele pichava também, só que não é questão de pichar. Era questão de se expressar para a própria sociedade que estava errada alguma coisa. Pô, a minha quebrada tá lá abandonada, eu tenho que me expressar. E aí ele encontrou lá através da pichação, e botar frases espalhadas dentro da cidade para alertar a própria sociedade. Aí eu também entrei com esse mesmo intuito. Só que chegou uma hora que já estava tão lá dentro, lá tava, era adrenalina mesmo, que não tava mais expressão, não tinha mais nada, né? Então, o meu ato de entrar foi por grupos mesmo, que normalmente esses grupos surgem dentro dos colégios, na própria rua ou na própria comunidade, né? Que nesse tempo ainda não tinha essa questão de gangue meio que veio surgir após, durante e após a questão do baile funk, a gente frequentou bastante também. Não sei se vocês ouviram falar do baile funk. Então eu frequentei bastante, com 12 anos eu já estava dentro do baile funk já, sem beber e sem fumar, porque eu acho que eu me salvei porque eu não me envolvi na questão do fume nem da bebida. A droga mais pesada que tinha era a maconha, né? Tinha não era nem o loló, era o lança-perfume, a mesma coisa, ou solvente com um pouquinho de kisuke dentro, para dar um cheirozinho, né? Legal e tal. Então a droga mais consumida que tinha era essa mesmo, né? Tinha, aí veio a outra que era o hipnol, a própria aranha, que a gente denominava de linguagem de rocha e tal, e hoje os caras utilizando a pichação que vem decorrente também dos baile funk. Então, normalmente eu passei por tudo essa fase e tal, a procura de me expressar. Pô, lá na minha comunidade eu morava no alto da Coruja, né, nessa época, lá na Serrinha. Eu morava, minha casa era no meio do riacho, e quando o riacho dava cheio, eu dormia em cima do fogão, que era pivete e tal. Então a gente tem descaso e tal, então a gente sempre pichava com algumas frases dessas, como eu falei, dispensou então contra os irmãos, que o inimigo da favela é outro e tal. Então tinha diversas frases. Só que chegou uma certa época que já estava questão de disputa mesmo, de detonar uma quebrada da outra, dos outros camaradas, que era poucas gangues também, que tinha a EDT, tinha a GDR, tinha a GA2, que é a Garota do Ano 2000, tem a XR do lado do Montes, que era a XX de rato, e tinha os TB, que é os terroristas dos bairros, e tinha os SF, tinha os HC também, que é os homens crânio. Então tinha diversas gangues que estavam surgindo na cidade de Fortaleza. Aí da região para cá, para a banda do Siqueira, tinha a GZP, que hoje ainda existe, que é os grafiteiros da Zona Proibida. Tinha o ZUG, que agora é novo, né? Que veio agora novo. E hoje tem uma perdição de gangue pra caramba na cidade de Fortaleza. Tem uns que são pensantes, eles se organizam, tem reuniões, tem bingos, né? Tem bate-papo, até hoje vão participar ao vivo também aqui do programa de rádio. Mas eles estão fazendo uma reunião hoje lá no Renascer, uma reunião de aniversário de uma gangue. Então juntam várias gangues de diversas quebradas e vão lá para trocar figurinha, trocar rascunho, para bater um papo, para sortear tinta. E quando eu comecei a ver que a pichação tava tipo sugando mais tempo do que eu até mesmo eu comecei eu já desenhava já, né? Já riscava. Então fui só apenas adaptando o que eu já riscava, o que eu desenhava para os traços que eu já fazia com a pichação. E quando eu procurei um status dentro da pichação durante 7, 8 anos, e não conseguia, só entre os parceiros dentro do grafite, em torno de 6 meses eu já estava famoso dentro do meu bairro, do meu quarteirão completo. Então aí comecei a ver que o grafite estava dando mais proporção a mim do que a pichação. Enquanto na pichação era uma lata de spray para 6 ou 8 e dava maior chibata, e meu bicho achou todinho com o nome dele aí, esse bicho é pai. Aí, enquanto no grafite hoje eu recebo um patrocínio de 30 latas mensal, e a minha estante tem em torno de 300 a 500 latas de spray, como na época da pichação só era uma e dava chibata ainda. Era uma Ipiranga, uma tinta zona Ipiranga que já era grande. Era grande, não sei porque que eu era pivete, era questão da proporção, né? Então eu achava grande, só para deixa o tamanho, bichão. Aí botava aqui, né? E botava a piteira, que é o bico ou o pino, na boca para dar algo fragante, a gente engolia, mastigava e rebolava fora. Mas aí era muito louco, hoje eu penso, era muita loucura mesmo naquele tempo. Mas aí eu acho que ainda hoje a pichação é uma forma de expressão dessa maioria desses jovens. São 18 mil jovens. Então alguma coisa esses jovens estão querendo se expressar de alguma forma para essa sociedade. Eu acho que o poder público tem que acordar para isso, tentar fazer uma canalização ainda para esses jovens que estão aí, porque alguma coisa eles sentem em estar fazendo esse tipo de coisa. E alguma coisa, porque acho que ninguém vai sair à toa arriscando
Pode ser por ato de rebeldia mesmo, na questão da adolescência, a questão da adrenalina. E o principal, a expressão, né? Que o grafite e a pichação também é separada por isso. A pichação é status, que é fama, né? A adrenalina, que é o ato de fazer uma coisa que é irregular. E a expressão, que é o ato de expressar. Qualquer ser humano faz algum risco, ele está ali querendo se expressar de alguma forma. Já o grafite é diferente. Tem o status também, que é a fama. Não tem a adrenalina no lugar da adrenalina, é a arte. E tem a questão da expressão também, que o ato de você fazer uma arte, não, para você estar se expressando como fosse um artista daquele, artista plástico que faz um quadro, que faz um negócio e também está querendo se expressar. A lata de spray, ela é uma tinta à base de solvente e à base de gás propano. Isso, quando você balança no meio dos pivetes, fica tudo doido, porque o cheiro, né, é atrativo. Então a gente utiliza de alguns mecanismos. Como também a maioria deles já picharam, já arriscaram, né, de alguma forma todos aqui já arriscaram, já se expressaram. Ou botaram lá dentro do banheiro, eu estive aqui, eu passei ali, ou botaram de corretivo lá na carteira, né, Davi Farelo 2012, aí é nós em 2013, tá ligado? Mais ou menos, normalmente todos os seres humanos já fizeram isso de alguma forma. Só que tem uns que dá um certo vício de estar mesmo riscando, de estar botando aquela questão que é o ato já da adrenalina, né? Que também pode ser também o que você falou. Né? E nisso, algumas pessoas têm certos problemas de vício na família, se torna viciado na questão da tinta, porque como é a base de solvente, ela dá um certo vício. Ela junto o ato da adrenalina com o vício, o cara fica mais exposto à questão da criminalidade. Porque o ato de você pichar, você picha normalmente de madrugada, à noite. E na noite tem o quê? Tem o crime, tem a droga. Eu pichei durante dos 9 até os meus 16, 17 anos. Então hoje o que eu tive mais foi cicatriz, foi pegar ladrão, aqui foi tiro. Entrou aqui, saiu aqui. Tem várias cicatrizes. Normalmente que a gente pesquisou isso e que eu herdei do grafite esse um pouquinho de gaguez, depois de um trauma também de pego pela Kombi da bolacha, na época que a polícia andava de uma Kombi, são muito novos ainda para... e outra coisa foi a técnica. De tanto fazer aquele mesmo nome, eu peguei uma técnica do caralho. Então, hoje eu devo muito à questão da pichação também, que ela me ensinou bastante. Então, a gente utiliza desses mecanismos para chegar até o jovem. E a linguagem é a mesma. A gente sabe qual é os malas, qual é os caras que são um negócio de caô, qual é os gaiatinhos, que a gente também sabe que tem muito. Normalmente a gente começa um curso aí com 40, termina com 8, com 10. Mas só que esses 10 saem mesmo tudo. Pra ter uma ideia, eu fiz em 2000 no final agora de 2011, um curso lá na Pajuçara, que foi catalisado nas regiões metropolitanas mais alto índice de criminalidade. A gente começou com 26 jovens, mataram 8 jovens, né? Mataram agora recentemente. Desse restante que sobrou, apenas 6. 6 entre si, contando com a Camila, que é uma das meninas, né? Desses 6, apenas 4 ganharam assim, quiseram realmente botar pra frente, né? E desses 4, 2 foram para Madureira no final do ano passado. Acho que esse ano eles vai de novo agora trabalhar nas alegorias de escola de São Pitão, naqueles bonecão grandão, tá ligado? Só para chapar mesmo. Então eles já foram ano passado, talvez eles vão de novo esse ano para ganhar um dinheiro. Já montaram um esquema também lá na Pajuçara. Então, de 26, todos os caras que a liberdade assistir, tem um meninozinho que é chamado Romário, matou 4 homicídios. Então tem a questão de tráfico de droga, aquela coisa toda. Então, desses 26, a gente conseguiu, por menos 2 ali, entre 2 e 6, ter uma certa noção do que... porque às vezes o cara tem que realmente querer. Só que aí, às vezes, também, ele necessita de um exemplo e de uma oportunidade. Foi o que é o que a gente proporciona nessa nossa oficina. Às vezes, o cara só necessita de uma oportunidade mesmo, de uma força, e a gente dá. Então, eu esqueci até o nome dos 2 meninos. Deixa eu ver aqui, a Camila, tem o John... E o Romário Preto, que é tinha o Romário Lourinho e o Romário Preto. Então o Romário Preto, que é o lá do Japãozinho, e o John, que é mais dentro da Pajuçara. Então os dois que conseguiram prolongar. E tem inúmeros casos aí que hoje a gente está mais de 6 anos nisso aí, já conseguiu formar vários grupos ou cooperativas ou pequenos grupos de jovens que trabalham, né,
nessa área. E cada vez mais o grafite foi tendo uma proporção maior, com mais crios, com mais pessoas envolvidas decorrente dessas nossas oficinas. Há 5 anos atrás a cena de grafite aqui em Fortaleza era mínima, tinha 2, 3 crios. Hoje tem em torno de 20 a 30 crios. As crios que é os grupos, né? E não está se prendendo mais só em Fortaleza, mas também como região metropolitana. Onde a gente passou, de alguma forma, com algumas eventuais prefeituras que levaram a gente para fazer algum trabalho fora, a gente plantou uma certa semente. E esses caras hoje botaram para frente, estão até fora também do país, tem aluno meu fora, ganhando dinheiro aí. E normalmente a gente está aqui ainda fazendo esse tipo de trabalho porque a gente acha que necessita pra caramba ainda. E o próprio poder público agora que está acordando para dar um certo incentivo. Hoje a gente conseguiu pegar uma parceria com o Ministério Público, com o próprio governo do estado para estar pintando algumas quadras de skate, né? A gente está fazendo essa personalização. Alguns eventos como o Ceará Music, como a inauguração do centro de eventos a gente também fizemos lá um painel. Então em alguns eventos desses a gente está tentando de alguma forma também estar interagindo e mostrando que o grafite está lá fazendo a sua parte, o seu papel dentro da sociedade. Bom, o grafite em si, ele é decorrente de várias vertentes da arte, de linguagens urbanas, né, tribos e tal. A mais acessível e a que mais as pessoas aceitam, que tem um pouco também de verdade em si, é que veio da pichação, né? Antigamente aqui na cidade de Fortaleza tinha os grupos de pichadores, como eu participei do grupo chamado EDT, que é Espírito das Trevas, que é onde teve aquele cara que morreu agora em 2008, que é o Slay, foi um dos maiores pichadores que teve a nível norte e nordeste. Em 98 ele pichou as Barbas do Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro, até recentemente agora picharam e tal, e deu uma repercussão gigante, mas naquele tempo já tinha pichado junto com os pichadores da LU, que é os Legionários Urbanos. E naquele tempo se dizia que o pichador era grafiteiro mesmo, né? Se chamava grafiteiro. Só que ali naquele tempo tinha a mesma posição que o grafite hoje tem em si, na questão de informar, de ter realmente uma informação e uma inclusão através do que eles escreviam. Até porque tipo, eu pichava, mas sempre botava uma frase, deixa o baseado para depois, legaliza já o feijão com arroz. Tipo, botava umas frases de incentivo e tal. A mesma coisa que tomou uma proporção gigante após a ditadura ou durante, né? Os caras pichavam e tal, abaixo a ditadura, botava com um rolinho ou com spray mesmo e tal. E nisso foi crescendo, né, essa questão de gangues, de piche e tal. E hoje tomou uma proporção gigante, que é vandalismo total, é vandal que os caras chamam, né? Por o grafite ser feito com a mesma lata de spray, que a pichação também é feita, hoje nós sofremos um preconceito gigante pela própria sociedade. Às vezes o cara acha, não, passa lá e cá para tu pichar o meu quarto lá, não, é grafitar, né, fazer um desenho hoje através de algumas ações, de alguns eventos que a gente faz, deixa eu, Michel, para não vazar o ar. Através de divulgar os nossos trabalhos dentro das ruas e alguns trabalhos comerciais, que a gente está começando a vencer um pouco desse preconceito, que ainda hoje é bastante forte ainda. Que a gente mostrar primeiro, como a nossa principal galeria hoje é a rua, é a parede cinzenta, é o prédio abandonado, né? É um lugar onde necessita realmente uma intervenção de grafite. Através dessas divulgações de nosso trabalho de grafite, que tem uma mensagem, tem uma mistura de cor, é que nós estamos começando a vencer um pouco desse preconceito que ainda existe. É tão louco que tanto a pichação como o grafite está enquadrado na mesma lei ambiental, né, do Código Penal, que também dá reclusão. Então o ato de pichar, rasurar, grafitar ou de alguma forma rasurar algum monumento público ou privado é considerado crime, né, com reclusão e tudo.
Então só muda na questão do âmbito da questão da permissão. Se tu tem uma parede bem limpinha e deixa eu pichar, então não é crime, porque tu deixou eu pichar. A mesma coisa se tu tem a parede limpa e eu vou lá de madrugada e faço um grafite mó massa lá, é crime, porque tu não deixou. Só que na maioria das vezes o grafite fica tão bonito, né, que o cara, deixa pra lá, tá um grafite massa desse eu também não vou coisar. Então se for pela lei, né, é crime ainda. Grafite hoje praticamente é crime. Hoje tem países como Suécia, como a própria a Alemanha e alguns outros países que é crime total, tem uma polícia especificada só para cara que faz grafite ou qualquer tipo de intervenção. E aqui nós estamos numa luta gigante ainda. Cerca de 60% da sociedade ainda, até mais, né? 70% ainda acha que grafite é pichação. E até que a gente prove assim, no decorrer do nosso trabalho, eu pensei que era isso, mas vocês fazem uma arte mesmo e tal, isso é massa. E uma grande luta que a gente venceu foi a exposição, a primeira vez que a gente levou o grafite para dentro do museu da UFC. Desde não sei quantos anos que tem esse museu, é a primeira vez que a gente levou agora no mês passado. Então foi a exposição que teve mais repercussão e mais visitação, né? Até da questão do lançamento deu gente pra caramba, coisa que nunca ninguém teve ninguém teve assim a noção que o grafite já está dentro de um espaço que expôs bandeira, esses caras a nível internacional e tal. E tivemos até a própria crítica, né? Coisa que nunca nós tinha. Tivemos o pessoal lançaram uma crítica aí no Jornal Diário na questão da repercussão. Isso para nós é bom que vence esse preconceito que ainda a sociedade tem. Falei demais. Não. Perder um pouco das raízes do grafite. Até porque a gente foi para dentro do museu, mas o grafite não deixou de ser rua. Porque o grafite hoje é rua. Foi feito por pessoas de comunidades pobres, ex-pichadores, ex-pessoas que estão em conflito com a lei, que tiveram, no caso, né, conflito com a lei. Então não é o espaço, e sim o cara que faz, o cara que bota. Se você for ver a questão da elitização, hoje o grafite está em comercial, está em TV, está em novela, está em propaganda, está em várias ações, porque as próprias empresas de marketing hoje estão utilizando as linguagens, né, de vertente do mercado. E hoje o grafite é uma potência zona gigante para você chamar a atenção de qualquer, por causa da bicha de cor. Você bota um rosa, bota um preto, alguém bota um negócio, já chama uma atenção e não existe regra. Se você quiser começar o nome grafite de cima para baixo, ou torto, ou a letra maior para outra, eu faço, porque grafite não tem negócio de regra de ser aquela linhazinha, aquela coisa toda. E o bom no grafite é isso, e o bom que o jovem também se sente atraído, porque ele é o cara, como fosse o protagonista principal, que faz, né, o grafite, que mostra o seu sentimento. Então o grafite vem da linguagem do hip hop, que é o rap, o break, o grafite, o DJ. Todos têm uma forma de linguagem, o rap através da música, o DJ através do disco de jogo, o break através da expressão corporal e o grafite através das cores, né? Hoje eu não tenho a voz do Davi Favela, mas o grafite, né, me representa. Através do grafite eu já tive outros em diversas situações, diversos eventos, diversas ações que eu nunca nem imaginaria que o Davi Favela em si pudesse estar, né? Mas através da minha arte eu tive meu poder de voz e de estar em diversas... e como eu falo para ti, na questão da elitização do grafite. Hoje a gente tem um grupo bastante resistente ainda, que faz grafite todo final de semana na rua. Filiado ao grupo chamado Grupo Grafite CE, que tem 174 grafiteiros filiados, né? E grafiteiras, que não é só homem, que os caras pensam que é só macho que pinta, mas tem mulher pra caramba. E se você for medir de acordo com a proporção de pichadores que tem na cidade, e pichadores 18 mil pichadores em Fortaleza e região metropolitana. Então, para 174 grafiteiras, se você chegar ali na esquina ali da 3 de maio e olhar um pouco, você vai ver tudo pichado, tudo que é canto, nos prédios, nas placas, no chão. E normalmente isso está, por ter tanto, às vezes se torna invisível. Mas se você parar até no ônibus e você for passando, você vai vendo, picha tudo que é canto. Então essa pesquisa foi feita em 2010, são 18 mil pichadores em Fortaleza e região metropolitana. Isso sem contar o interior do estado, como Juazeiro, como Sobral, essas outras cidades grandes.
jovens que estão em conflito com a lei, as mães fazem chorar, bate na porta, bota meu filho aí, nesse tal de Rick Rock. Uma velhinha foi lá e meu filho, pode ser o meu filho nesse tal de Rick Rock aí, que meu filho tá se acabando e tal. Então, na questão desses jovens aí, são mais ou menos dessa forma que eu te falei. As mãezinhas correm com os filhos. Bote meu filho aí que não tem mal o que fazer. Se eu deixar ele lá em casa, os caras vão lá e matam ele. Porque o melhor caminho que elas acham, ou esse filho pode estar preso, para deixar preso, que lá está mais seguro, ou dentro de uma ação dessa monitorada por nós educadores e algumas outras pessoas também, que às vezes, todos esses projetos também é vinculado com o pessoal do Conselho Tutelar, o pessoal também das varas alternativas, né? O pessoal também que faz a questão da penalidade dos menores, sempre também está em conjunto. Então a gente tem uma certa segurança, entre aspas, para estar frente também de esse tipo de ação. Então as mãezinhas batalham atrás mesmo para poder botar os filhos nisso. Em relação às nossas famílias, no caso a minha, né? Sempre quando o cara é jovem e tal, 17, 18, vai procurar um trabalho, isso aí não dá em nada, isso aí não dá o quê, não dá em porra nenhuma. Só que aí vai passando um tempo que você vai, através das suas ações, você vai mostrando para o próprio pai ou a mãe, a sua própria família, do que você realmente é capaz e do que você realmente tem uma noção e uma perspectiva de vida. Normalmente, você sabe que o primeiro a começar a falar mais que as pessoas estão mais perto de você. Não vai dar certo, não vai dar não sei o quê. Mas hoje está aí, hoje eu sou grafiteiro há mais de 18 anos, já tive em diversos países, nunca tive uma carteira assinada, tenho o meu carro, tenho a minha casa, tenho a minha família, tudo através do grafite. Hoje eu consegui manter, hoje eu posso dizer para qualquer pessoa que eu sobrevivo através do grafite, ou seja, dando aula, ou seja, fazendo grafite comercial, ou seja, fazendo intervenção em alguns projetos sociais. Normalmente a gente trabalha pra gente, mas tem algumas eventuais que eles querem realmente o estilo grafite, né? No caso, entra 50% de ideia deles, tipo, ele passa, não passa imagem, mas ele passa palavras. Não, eu quero que o negócio seja mais ou menos assim e tal. Então a gente aí adapta alguns pensamentos deles e se transforma em arte, na nossa técnica, né? Então a gente perde aí 50% por ser questão comercial. Mas na maioria das vezes os clientes deixam a gente viajar, porque o que eles querem é basicamente isso, a técnica mesmo, a arte do grafite. Mas tem certas situações que tem algumas logomarcas que tem que sair perfeito mesmo. Então, normalmente a gente cobra, né? Rapaz, é tanto, só dá para fazer por tanto, porque aí é uma logomarca, é uma coisa toda. Quando é uma coisa mais livre, que a gente pode viajar, então isso se torna mais fácil para a gente trabalhar em cima disso, né? No caso do Ceará Mills, do próprio Fortal, que a gente faz também alguns serviços também para empresas privadas, a gente faz alguns eventos, eles sempre também dão como fosse uma sequência de ideias. Então a gente vai viajando sempre dessas ideias e transformando as ideias que eles passaram em arte. Cada arte é uma novidade, é um ícone só que os caras viajam pra caramba e gostam bastante. Dá uma repercussão muito, muito grande em relação a isso. E tem por ideia agora nas campanhas políticas. A gente ganharam dinheiro pra caramba, porque tem diversos partidos que também utilizam a forma do grafite como uma expressão também de divulgação dos candidatos dele. Então a gente fez bastante caricatura, fez bastante comitês, no caso, bastante bandeira. Então a gente ganhou um certo dinheiro também na parte da questão da política, né? Então a gente fala, até a gente brinca entre as que é uma forma como fosse um 13º dos grafiteiros, que é onde tem bastante trabalho, diversos candidatos, que a gente começa a ganhar um dinheiro e sal. A gente não perde muito não. O máximo que a gente perde aí é 50% de ideologia, mas aí a gente trabalha para si, no caso, né? O grafiteiro ele vai trabalhar quando ele realmente está precisando, quer ganhar um dinheiro bastante, ele vai lá e faz. Desse jeito,
Sistema musical periférico, cultura de rua. Grafite, 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 cultura de rua, obra de arte que tumultua. Grafite, 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 cultura de rua, obra de arte que tumultua. Grafite, 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 cultura de rua, obra de arte que tumultua. Desde moleque se separa no caderno, na matéria pra grafitar. Atrás dela, mas são poucos que conseguem realizar esse sonho de grafitar. Mandar o traço, representar sua, quebrar seu pedaço. Faz parte da cultura, hip hop tá no bolo, tá embolado. Os moleques escutam o som, se estiga, solta o braço, manda o traço. É bem bonito de se ver, quem diria? O grafite na zona sul e na periferia. Os moleques se orgulham de dizer: sou grafiteiro, eu faço obra de arte periférica, melhor do mundo. Grafite 3D, impressiona, pode crer, pode ver, pode vir apreciar. Debaixo da ponte do BI, os moleque grafitar. Andar de skate, jogar basquetebol, escutar o som do rap, a luz do sol, os b-boy dançando. Hey, vai ter mais tarde, mas pode crer que é bom saber. O rap é compromisso, ladrão, não é viagem. Grafite, 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 cultura de rua, obra de arte que tumultua. Grafite, 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 cultura de rua, obra de arte que tumultua. Grafite, 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 cultura de rua, obra de arte que tumultua. Aqui é formiga e represento a periferia. E o grafite também faz parte do meu dia a dia. A periferia é assim, grafite no muro, obra de arte periférica. Tamo junto, estilo largado, boné atolado, naipe de periferia. E você tá ligado que pichador se arrisca na madruga. Se ouvir sirene, joga lata, sai na fuga, pinchador. E também grafiteiro, coral, é um dois, tamo junto, guerreiro. Sigma e fake, moleques de talento. Só falta incentivo, mas cê tá no Sergipe, eu lamento. Vários talentos não são descobertos. Rua da cultura, ainda bem esse espaço aberto. Beco dos coco, vi de vários loucos. Sai de camelo de casa pra curtir um pouco. Show de rap, reggae, rock cabuloso. Aqui raramente os moleque troca soco louco. Aqui tem de monte, de várias quebradas, vixe. Saiu uma barca à procura de diversão, de distração. Quer treta não, quer paz então, fica de boa. Em apresentação de cultura de rua sempre cola boas pessoas. Grafite, 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 cultura de rua, obra de arte que tumultua. Grafite, 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 cultura de rua, obra de arte que tumultua. Grafite, 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 cultura de rua, obra de arte que tumultua. Grafite, 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 cultura de rua, obra de arte que tumultua.